O título do vídeo de hoje é O Desafio de Construir a Si Mesmo. Bom, só esse título já é um pouco assustador, não é? Quando falamos de desafio, falamos de uma tarefa grande, uma tarefa difícil, mas que é possível de ser realizada. Meu nome é Rodrigo Freitas e esse é o canal Unicamente, seu Unicamente, o nosso Unicamente. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. O grande e renomado psiquiatra, escritor, doutor Augusto Cury, escreveu algo sobre a construção do eu, ou sobre a construção da nossa identidade, que eu gostaria de compartilhar com você. Vou ler a frase do Dr. Cury. O eu representa a nossa consciência crítica, nossa vontade consciente e a capacidade de decidir. O eu é a nossa identidade. Bem, quando nós falamos sobre construir esse eu, sobre construir essa identidade, ou seja, quem nós somos, esse desafio salta à nossa frente, se coloca diante de nós e, como eu disse, é grande a tarefa para nós nos construirmos. Por quê? Porque quando nós tomamos essa decisão, nós precisamos encarar a nós mesmos, as nossas mazelas, nossas lutas, nossas dificuldades. Construir a si mesmo tem a ver com assumir o controle da sua própria vida. Alguns vão dizer assim: ah, mas eu já faço isso, eu controlo a minha vida, eu tomo as minhas decisões. Será mesmo? Uma pergunta: quantos de vocês já decidiram sair de um emprego e acabaram se arrependendo de fazer isso? Mais uma: quantos de vocês, quantos de nós decidimos um dia terminar um relacionamento e depois nos arrependemos? Mais uma pergunta, e essa, de fato, ela é verdadeiramente comum no dia a dia de cada um de nós. Quantos de nós falamos coisas das quais mais tarde nós nos arrependemos? Bem, se você respondeu assim a alguma pergunta dessa, eu já fiz isso. Se você respondeu algumas perguntas semelhantes a essas que nós fizemos aqui, de maneira assertiva, ou seja, se você fez coisas das quais veio a se arrepender, muito provavelmente não foi você que tomou a sua decisão. Foram as suas emoções e os seus pensamentos contaminados, carregados muitas vezes de emoções negativas. E alguns vão dizer: poxa, mas o pensamento é meu, logo fui eu quem tomou a decisão. Bem, isso é verdade. Contudo, essa decisão foi uma decisão que muitas vezes não foi tomada com razão, com lógica, com controle. Foi uma decisão tomada com impulso. Então, o seu cérebro acionou um mecanismo ali, muitas vezes de luta ou fuga, e ele acabou governando as suas decisões, e não particularmente a sua identidade, o seu eu, quem você é, governou isso. Então, voltando ao entendimento, o desafio de construir a si mesmo envolve construir a sua identidade, e essa identidade é de alguém que está à frente da sua vida no que diz respeito às suas tomadas de decisão, no que diz respeito às suas escolhas. Então, algumas coisas que nós precisamos saber para trabalhar o desafio de construir a nós mesmos. Primeiro, nós fomos construídos. Sim, nós precisamos nos construir enquanto pessoas e indivíduos na nossa identidade, mas nós fomos construídos. E construídos pelo quê? Bem, primeiramente nós fomos construídos pela genética. Você, eu, todos nós recebemos cargas genéticas de nossos pais. E a genética não apenas define a cor dos nossos cabelos, dos nossos olhos, não define nossa altura. A genética também define uma coisa muito importante chamada personalidade. Seus traços de personalidade vêm do seu pai, da sua mãe, principalmente. E isso é uma construção que você não fez, mas você herdou. Outra construção que muitas vezes nós herdamos, ou seja, nós somos construídos por ela, é a perspectiva do ambiente em que nós vivemos e do relacionamento interpessoal que nós temos com as pessoas ali que estão dentro daquele ambiente. Nossos pais, nossas mães, nossos irmãos mais velhos, mais novos, o ambiente escolar e nosso relacionamento com os nossos colegas de escola, o ambiente profissional, tudo isso vai construindo o nosso eu. Então você precisa entender isso para que você possa se desafiar de verdade a construir
a sua identidade por si mesmo. Bom, isso entendido, como é que você vai construir a sua identidade? A primeira questão que você precisa fazer é assumir a liderança de si mesmo. A sua identidade tem a ver com a maneira como você age e reage às circunstâncias da vida. Como já dito, se você é tomado por emoções e pensamentos negativos, tudo isso vai fazer com que você tome decisões, muitas vezes sem estar literalmente liderando, assumindo o controle da sua vida. Não, são as emoções e os pensamentos que estão controlando você. Então você precisa ser líder de si mesmo. Como diz o doutor Augusto Cury, você precisa ser o autor da sua própria história, o personagem principal no teatro da sua existência. Você precisa assumir de verdade o controle da sua vida. Aqui no canal Unicamente há algumas técnicas, inclusive do Dr. Augusto Cury, em alguns vídeos, e nós vamos deixar os links na descrição desse vídeo, para que você possa treinar isso, assumir o controle de pensamentos e emoções. A segunda coisa que você precisa fazer para literalmente construir a si mesmo, construir a sua identidade, trabalhar isso em você, quem você é parar de ser vitimista. Já falei sobre isso também em outros vídeos aqui do canal e a gente insiste nisso. Todos nós temos histórias de vida que muitas vezes não foram fáceis, foram extremamente difíceis. Contudo, nós não podemos eternamente ficarmos vítimas dessa situação. Verdade, um dia fomos vítimas. Fomos vítimas de um pai que nos abandonou, fomos vítimas de uma mãe que abusou de nós psicologicamente, até fisicamente, fomos vítimas de um amor que nos deixou, fomos vítimas de uma injustiça dentro do trabalho. Tudo isso é verdade. Agora, quando nós usamos esses momentos nos quais fomos vítimas para nos tornarmos vitimistas e dizer, olha, se o meu pai não tivesse feito isso, se a minha mãe não tivesse feito aquilo, se aquela pessoa não tivesse me deixado, tudo seria diferente. Pare com isso. Se você quer construir a sua identidade, assuma que você pode ter sido vítima, mas você não precisa ser eternamente um vitimista, justificando muitas vezes os seus fracassos e a sua falta de resultado em função das outras pessoas. Isso precisa acabar se você quer de verdade construir a si mesmo. Por isso é um desafio. É desafio porque você precisa assumir essa condição e falar, poxa, eu tenho esse tipo de comportamento, eu tenho me vitimizado. E isso precisa de verdade acabar. Uma terceira coisa que você precisa fazer e é muito importante para vencer esse desafio de construir a si mesmo é buscar ajuda profissional. Como eu disse, você recebeu do seu pai, da sua mãe, uma porção genética que definiu a sua personalidade. E quando nós falamos de personalidade, nós falamos de 5 traços, aquilo que a ciência chama de Big Five. E eles são a abertura, a extroversão, a conscienciosidade, o neuroticismo e a amabilidade. Esses 5 traços fazem parte de cada um de nós. Contudo, quando um desses traços está no extremo, isso acaba afetando as nossas decisões, os nossos relacionamentos e prejudica demais a nossa vida. Vou dar o exemplo da amabilidade. De um lado do extremo você tem a amabilidade propriamente dita e do outro você tem a combatividade. Então uma pessoa que é extremamente amável, que não desconfia de ninguém, que é extremamente altruísta em todo o tempo, que acredita que todo mundo vai fazer o bem para ela, muitas vezes acaba tendo o seu tapete puxado. Muitas vezes acaba sofrendo porque as pessoas abusam de alguém que está com esse traço de personalidade extremado. O outro lado, a combatividade, a pessoa que vai, que enfrenta, que pensa em si mesma, que não pensa 2 vezes em responder, em ser egoísta. Essa pessoa ela acaba tendo muitas dificuldades no relacionamento interpessoal. E isso, quando o traço está no extremo, acaba prejudicando demais o relacionamento dela com as pessoas e o crescimento dela também em algumas áreas da vida. Então, você precisa de um profissional, um psicólogo, um terapeuta cognitivo-comportamental, um psiquiatra. Você precisa de alguém que trabalhe com a gestão das emoções para te ajudar a ajustar esses traços de personalidade. Porque a ciência já comprova que os traços são ajustáveis. Ninguém sai de um extremo e vai para o outro, é bem verdade. Ninguém se torna uma outra pessoa nesse sentido. Mas nós podemos pegar a nossa personalidade e usar a nosso favor tudo aquilo que ela tem de bom. E podemos mudar um pouco naquilo que é possível, aquilo que tem de ruim na nossa personalidade e que nos impede de chegar aos resultados que nós queremos.
procure um profissional, procure ajuda para tratar essa personalidade, muitas vezes, que está extremada em alguns traços. Outra coisa, você precisa ressignificar a sua história de vida, porque como eu disse anteriormente, nós fomos vítimas sim, nós sofremos sim, e tudo isso muitas vezes gera em nós traumas. E isso precisa ser ressignificado, nós precisamos dar um novo significado a tudo isso. E é um profissional que vai te ajudar a fazer isso. Alguns agora podem argumentar, poxa, Rodrigo, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, tudo isso é muito caro. Deixa eu te dar algumas dicas aqui. Primeiramente, procure o Sistema Único de Saúde. Ele pode ser falho em alguns aspectos, mas ele existe. E muitas vezes as pessoas falam que não funciona simplesmente porque não foram procurar ajuda. Então procure ajuda primeiramente no Sistema Único de Saúde. Busque os trabalhos aí na área emocional e mental que são oferecidos pelas instituições de saúde do governo. Você precisa fazer isso. Outra dica, procure uma universidade, procure uma faculdade onde existam estudantes de psicologia que precisam estagiar e muitas vezes a própria faculdade abre as suas portas para que esses estudantes atendam pessoas. Então procure ajuda. Falta de dinheiro não pode ser desculpa para não buscar ajuda. E assim, ainda que você não queira fazer tudo isso, você tem hoje a internet à sua disposição, o YouTube, canais como Unicamente e outros tantos maravilhosos que tem por aí, que te ajudam a entender quem você é. É claro que nenhum canal vai conseguir substituir aquilo que um médico psiquiatra pode fazer por você, aquilo que um psicólogo pode fazer por você, um terapeuta, alguém que de fato entende da gestão das emoções, não vai substituir, mas vai te ajudar. Por favor, aprenda uma máxima: quem é bom em dar desculpa, não é bom em mais nada. Então, você é responsável por vencer o desafio de construir a si mesmo. Então, não use a falta de dinheiro como argumento para não fazê-lo. Não use nenhum tipo de desculpa diferente, porque isso não cola mais. Você precisa viver uma vida abundante, você precisa viver uma vida plena, e para isso você tem esse desafio de construir a si mesmo. Você pode ter sido construído por algumas questões, mas você é responsável por assumir o controle da sua vida e pegar esse desafio e transformar ele em algo superado, para que você viva tudo aquilo que de fato você tem sonhado e imaginado, porque certamente você pode alcançar isso com bastante disciplina, esforço, motivação, e você é imparável se assim entender. Tá bem? Bom, era sobre isso que eu gostaria de tratar hoje, então muito obrigado por ter assistido esse vídeo, eu espero que ele possa te ajudar e te direcionar, e se ele faz isso por você, por favor, curta o vídeo, compartilha, se inscreva no nosso canal, e aliás, compartilhe com alguém que precisa se desafiar a construir a si mesmo. Muito obrigado mais uma vez e um grande abraço e até o próximo vídeo.